Bora lá. Uau. Eu criei, né, assim, um programa, o Antifragilidade, e eu quero começar falando para vocês o que é o Antifragilidade, como que aconteceu, né? Quando eu comecei a fazer meu curso, eu me deparei com esse nome, Antifragilidade, e eu fiquei muito impactada. Na verdade, o antifrágil é um conceito que ele vem de investimento, né? E ele acabou sendo inserido nessa coisa do desenvolvimento humano, porque é um nome, um conceito que ele vai além do próprio da resiliência, porque a pessoa resiliente, ela vai, né? Ela vive um momento difícil e ela consegue voltar para o seu estado normal, natural. A pessoa antifrágil ou que tem a antifragilidade nela, ela vai, passa o processo difícil e sai desse processo melhor. Ou seja, ela usa das adversidades para se tornar uma pessoa melhor. E para aprender, para desenvolver competências, habilidades. Então, fez total sentido com a minha história de vida, né? E eu trouxe para a minha vida e falei, cara, se eu tiver uma empresa, alguma coisa, vai ter antifragilidade, porque tem tudo a ver comigo e todos os dias e é o meu propósito de vida, né? Ensinar mulheres, principalmente, a serem antifrágeis, né? Porque a gente enfrenta muito mais batalhas, tem muitas dificuldades, então é necessário que a gente seja, né, antifrágil. E aí, partindo disso, né? Vamos aqui. Como é que eu mudo a tela, gente? Vou passar assim. Aí, hoje a gente vai falar sobre tempo, produtividade e agenda, né? Esse foi o bônus do e-book, que eu quero agradecer muito vocês. Assim, era a intenção. Minha internet está meio instável, se a minha voz falhar, vocês falem. A ideia era testar todo esse processo de venda e foi bem legal, assim, a gente vê muito essa coisa da reciprocidade, dos amigos, de todo mundo, e isso dá um incentivo, um gás na gente. E, assim, o e-book, a ideia dele foi trazer a dica já pronta, né? Você olha e você identifica com aquilo, nossa, isso aqui realmente acontece na minha vida. Para você não precisar ir lá ler, entender conceito, aprender, para depois colocar em prática. E aí hoje vou trazer alguns conceitos, mas assim, basicamente a gente vai só ampliar um pouquinho mais aquilo que está no livro, no e-book, né? E aqui a gente começa falando de energia, que é um mito, né? Quando a gente fala de força de vontade, aí as pessoas já vêm logo assim, diz: "Ai, fulano não tem força de vontade, não faz as coisas". E aí eu quero dizer para vocês que força de vontade, entusiasmo, motivação, foco, equilíbrio emocional está totalmente ligado à sua energia. E a nossa energia do nosso corpo para desenvolver, ela não é limitada, não é ilimitada. Ou seja, todos os dias você precisa criar mecanismos, ferramentas para você renovar a sua energia, assim como a sua força de vontade. Então, às vezes você começa um dia num super pique, super animado, super empolgado, e aí você precisa, aí você começa, né? Tem um problema aqui, outro ali, aí vai caindo, caindo, aí você fala assim, nossa, gente, eu não consigo fazer nada. Então, se você está começando o seu dia cansado, ou chegando no meio do dia cansado, você precisa perceber o que é que está roubando a sua energia. O que está fazendo com que você fique tão desanimada, tão sem energia, né? E aqui a gente vai falar um pouco desses ladrões de energia. O que é que rouba a nossa energia? O que é que limita a nossa força, a nossa vontade? Né? E eu vou começar falando sobre os nossos pensamentos. Por incrível que pareça, se tem uma coisa que suga a nossa energia, que faz com que a gente nem perceba, que a gente não consegue fazer. E eu estou falando, gente, nós somos uma integralidade, né? Somos todo um corpo, tudo junto. Então, não tem como você falar só de um aspecto. O aspecto, ele vai estar totalmente, o seu aspecto físico vai influenciar totalmente o seu desempenho.
Então, é importante que você se olhe, se perceba o que você pensa. Porque, ó, pensamento, ele produz doença, né? Nós temos aqui uma hipnóloga, né, Patrícia? Que sabe, que trata disso e sabe muito bem o quanto os nossos pensamentos modificam as nossas ações, os nossos hábitos, os nossos pensamentos nos faz comportar de maneira inadequada. Então, é necessário, é importante que a gente tenha noção que cada vez que você tem aquele impacto de um pensamento ruim e você tem que transformar aquilo, você está gastando energia. Se você gasta energia com pensamento ruim, você vai deixar de gastar energia produzindo algo bom. Se você gasta energia focando no seu passado ruim, você vai deixar de gastar energia porque é uma pilha, é essa ceninha aí mesmo. É uma pilhazinha que todos os dias você tem que recarregar. Se você gasta energia se recompondo da ressaca do dia anterior, você vai ter menos energia para desenvolver as coisas, né? E aí, assim, quando a gente fala de força de vontade, a gente tem força de vontade como? Né? Se motivando, tendo um foco, tendo um planejamento, e tudo isso precisa de energia. Então, é fundamental você todos os dias saber, assim como você gasta o seu tempo, como que você está gastando a sua energia. Os dois caminham juntos. Para que você pense assim, cara, eu tenho 16 horas de produtividade durante o dia. Que energia que eu vou ter para chegar no final do dia bem? Para eu chegar no final do dia e falar assim, cara, ainda vou assistir uma aula hoje online, vou produzir alguma coisa, vou aprender algo novo, vou ler um livro, ou vou sentar e brincar com os meus filhos. Como que você está gastando a sua energia? E começar a tirar esses ladrões, né? E aqui a gente pode falar também do próprio equilíbrio emocional. Ele é muito importante nesse cenário, quando a gente está falando de energia. Por que que ele e por que que ele é muito importante nesse cenário? Porque quando você tem equilíbrio emocional, quando você busca, você começa a ter ferramentas, âncoras, você cria uma aparelhagem para te cercar, para que você mantenha minimamente o seu equilíbrio emocional, você está deixando de gastar energia com isso. Ou seja, se você não consegue lidar com a opinião alheia, se você não consegue, se você não consegue lidar com os aspectos do seu passado, com qualquer outra coisa da sua vida, você não entende um mínimo de relacionamento interpessoal, não tem ferramentas para isso, você vai gastando a sua energia. Quando você grita com alguém, quando você briga com alguém, quando você tem ranço de alguém. Eu falo muito isso, a gente às vezes no trabalho, a gente acaba criando ranço, né? Todo mundo tem esse momento na vida. E é um processo natural. Você olha a pessoa, e aí olha o quanto você passa a produzir menos, o quanto você passa a ter menos foco por conta disso. E o que isso faz com você? Você vai começar a gastar seu tempo e a sua energia se refazendo. Viu como é que anda junto? Cada vez que eu paro, eu tenho que respirar fundo. E aí eu tenho que voltar à minha concentração. Eu tenho que me achar de novo naquele processo. Eu gastei tempo e gastei energia. Então, assim, hoje eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso, né? Na hora que eu estava fazendo aqui, eu tive esse insight, assim. O bem mais valioso e qualitário que Deus deixou para a humanidade foi o tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Todo mundo só precisa saber usar o seu tempo. Então, o uso do tempo, ele está totalmente relacionado à sua vida próspera. Quem não usa bem o seu tempo não tem prosperidade. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, sobre a energia, sobre como que você pode renovar. E aí, agora a gente vai começar com algumas dicas, né, além dessas que eu já dei, alguns fatores que eu acho importantíssimos. E aqui começa o nosso sono, né? O sono, gente, tem diversas pesquisas, inúmeras pesquisas sobre o sono, o quanto ela afeta na sua produtividade. E aí aqui eu vou contar uma história minha, né? Eu passei muitos anos da minha vida sem dormir, não tinha um bom convívio com essa questão do sono, não ficava bem com o sono. E aí, desde a minha infância. E aí um dia eu estava conversando com
um coach e falando isso. Que eu era indisposta de manhã, que eu não tinha energia, que eu tinha uma fadiga crônica, que eu não sei o quê, que meu humor estava péssimo, que eu estava muito irritada. E fui. Aí ele falou, aí quando eu terminei, falei todas as minhas queixas, ele falou assim, sabe qual é o nome disso? Falta de dormir. Aquilo fez total sentido na minha vida. Quando você dorme, você produz os hormônios e tudo o que você precisa para se manter em pé no outro dia. Então, assim, quem fala assim, não, eu vou dormir menos porque eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro, você não vai fazer. Pode olhar na sua história quantas vezes que você dormiu menos horas e falou, vou ficar até 2 horas da manhã, se no outro dia você produz... A primeira coisa que você faz quando você chega no trabalho, ai, gente, eu já não estou bem, ontem eu precisei dormir até ficar acordada até não sei que horas. E esse é um ponto importantíssimo quando a gente vai construir a agenda. A gente constrói a agenda a partir da hora que a gente vai acordar no outro dia. A minha agenda de hoje, que eu fiz ontem, ela vai estar... eu vou construir ela a partir da hora que eu vou acordar amanhã. Entenderam? Eu construo a agenda do dia 2 no dia 1. Mas eu vou construir a agenda do dia 2 pensando no dia 3. Que horas que eu vou acordar no dia 3? Ah, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Quantas horas de sono eu preciso? 7. Então, 10 horas da noite eu tenho que estar na cama para dormir minimamente. Ah, eu preciso de 5 horas. Ah, então eu posso dormir meia-noite. Então, conhecer, né, o seu tempo de sono, quanto tempo você precisa para dormir. Algumas pessoas aqui já sabem, que eu já falei, tem aplicativos, você pode colocar assim lá na sua loja de aplicativos. Por exemplo, você pode colocar lá sono e vai aparecer um monte de aplicativo, você adere. Eu usei o Runtastic Adidas, né, na época, e aí ele calcula as suas horas de sono, qual é a hora que seu sono está leve. Se você não tiver horário para dormir, ele para acordar, ele te fala a hora ideal para você acordar, ele te acorda, ele calcula mais ou menos, te acorda 10, 15 minutos antes. E eu fiz esse teste na minha vida. Eu percebi que se eu preciso de 5 horas de sono. Então, assim, se eu acordar com 6 horas, minha irmã, até o trem funcionar, custa. Até eu chegar num nível bom, é moroso. Mas quando eu faço as horas certinhas e acordo no momento... Gente, que delícia! Aí eu já levanto bem, né? E aí, assim como a noite que eu não durmo bem, que eu acordo várias vezes, é custoso para levantar, é custoso para tomar banho, é custoso para raciocinar, é custoso para dirigir. E aí você vai só o quê? Produzindo menos, fazendo menos, e seu dia está passando. Então, todas essas coisas atrapalham muito a vida da gente, mas a principal, eu ainda acho que é o sono. Se você fizer essa relação do sono e como você está gastando a sua energia, você já consegue vencer muita coisa. Porque o restante são adaptações, né? Mais concreto. Né? O que eu estou fazendo durante o dia do que esses dois. Eu passei anos para perceber o quanto o sono dificultava a minha vida. E aí, assim, eu particularmente não tomei muito tempo, porque eu tive fibromialgia e outras doenças, né? E aí, deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Como é que usa o chat aqui, gente? Aqui. Tá fazendo muito sentido. Paula, estou gastando muito a minha energia nessas coisas improdutivas do meu dia. Meu amor, que lindo, Paulinha. Você é uma fofa. Gente, a Paula é um presentinho. Vou contar uma coisa para vocês. A gente fez uma sessão de hipnose juntas, né? E aí eu cheguei no IBC, todas as vezes que eu ia para lá, eu estava com crise de fibromialgia. Primeiro porque eu estava muito cansada, num pique muito, muito pesadão. E aí eu fui fazer uma sessão com ela, e é uma metáfora, né, da escada, que você volta, relembra a infância, relembra muitos aspectos da vida e tal. E aí, quando eu voltei, eu falei para ela que eu tive noção do quanto eu me causei sofrimento, né? Assim, quando eu e eu chorava muito. E num dado momento eu me dei conta que meu lado esquerdo estava todo paralisado. Porque aí eu me dei conta de onde veio o meu processo de fibromialgia e tal. E aí ela falou assim, eu sou reikiana. Pensa um trenzinho da voz doce. Eu sou reikiana, você se importa se eu fizer um reiki? Não.
Gente, vocês acreditam? Isso foi setembro, outubro? Outubro, eu acho, setembro para outubro, que eu passei 15 dias lá. E eu nunca mais tive crise de fibromialgia. Setembro do ano passado. Nunca mais. Estou super bem. Tive um pouco de dor, um período, falei, pronto, meu Deus, voltou, entrei em pânico, mas aí eu descobri que a minha vitamina D estava baixíssima, que era só por conta disso, voltei a tomar, suplementar minha vitamina D e fiquei super bem. E assim, cada dia que passa eu me distanciei, tanto que hoje eu falo que eu não tenho eu tinha fibromialgia, eu tinha depressão, porque assim, quem me viu antes, nunca que uma hora dessa eu estava aqui nessa energia toda, né? Então, isso faz total diferença. Assim, eu tenho um carinho imenso, ela marcou minha vida com essa questão aí de me ajudar nesse processo. E aí, vamos lá, né? Falamos do sono. E você é a minha querida. Ah, sua fofa! Eu acho muito legal Linda. essas amizades que a gente vai cultivando ao longo da vida, né? Fazem total diferença na vida da gente. A gente traz amigos que vai acompanhando a nossa vida, a nossa história. E eu acho que mais importante do que as novas amizades são aquelas que a gente vai trazendo ao longo da vida e vai construindo, né? Acho isso importantíssimo. E aí aqui, como lá em cima eu já falei, né, da energia, tudo, eu trouxe esse aqui, né, sobre equilibrar, né? Achei essa figura importantíssima, porque equilibrar a vida é mais ou menos isso aqui. Você tem 50 mil cenários diferentes, 50 peças diferentes, 50 incógnitas, 50 requisitos e 50 parâmetros, e quando você vê, você fala assim, agora tem que funcionar. E aí, eu coloquei isso aqui porque é importante a gente entender que a gente não é só equilibrar, né? Nem balancear, nem alinhar, nem manter, é tudo junto. Suas prioridades, seus valores, seus sonhos, seus prazeres, seus relacionamentos e suas responsabilidades. Ninguém vive sem prazer, ninguém vive sem responsabilidade. Quem não sabe quais são as suas prioridades não chega a lugar nenhum. Quem não tem um planejamento de vida, uma meta diária, quem não tem seus valores bem definidos, aí eu volto lá na energia. Por quê? Quando você tem os seus valores definidos, você sabe quando você se alinha com uma pessoa, né? Quando está alinhado. Você sabe quando você alinha seus conceitos. Você sabe quando você se alinha na empresa que você está trabalhando. E você sabe o que não funciona. Então, assim, quando você não reconhece isso, você fala assim, não tá bom, mas você não sabe o porquê que não tá bom. E aí você não consegue criar ferramentas, estratégias para solucionar ou minimizar aqueles danos. Você só vive o dano, o dano, o dano. Então, assim, é importantíssimo que a gente saiba quais são os nossos valores, quais são os nossos sonhos, onde a gente quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual o legado que você quer deixar, né? O que você quer que esteja escrito na sua lápide quando você morrer? O que você quer ser, como que você quer ser visto pelas pessoas, como que você quer ser representado no mundo, né? Aquela coisa assim, que palavra te define? Que frase te define? E parece bobo tudo isso, mas tudo isso faz com que a gente comece a construir uma estratégia, a criar caminhos, hábitos, relacionamentos que se alinhem com tudo isso, que seja congruente com isso. Aí, assim, às vezes a pessoa te chama para uma festa que você ia, você fala assim, mas gente, eu fiz isso, assim, por muitas vezes eu sempre fui muito sociável, então eu ia em tudo quanto é lugar, para mim, não, tem gente, tá bom. E aí depois eu percebi que não, que eu preciso, que isso tinha que estar alinhado com o meu valor. Não tem sentido eu estar com pessoas que não pensam em desenvolvimento humano, que não pensam em subir um degrau, em estar cada dia melhor, 1% ao dia, né? E aí aqui volta de novo, se você não consegue identificar isso na sua vida, ter todo esse, colocar isso no papel, desenhar, idealizar, projetar, tudo isso, você nem vai saber o que está sugando sua energia. E aí a gente vai aqui, né, falar sobre o que a gente tem que cultivar para que o nosso tempo, gente, parece que não tem nada a ver, mas tudo isso tem muito a ver com a gestão do tempo.
Tudo isso aqui é só uma preparação para que você chegue abalando na vida, para que você saiba onde você está e o que você tem que fazer. Então, assim, cultive coisas boas. O que são essas coisas boas? As essenciais para que você tenha tempo, para que sobre tempo, para que você consiga começar a planejar novas coisas na sua vida. Saúde em primeiro lugar, né? Saúde física aqui, né? Porque, na verdade, o conceito mesmo de saúde, ele envolve tudo. Mas aqui eu quero falar especificamente da saúde. O que você come, quais seus vícios, observar, às vezes, uma coisa que é tão comum todo mundo comer, não te faz bem. Então, começar a observar quando você almoçou, você jantou, o que você está comendo, o que você pode fazer para melhorar, para ter mais energia, que às vezes você chega com muita fadiga no final do dia e a única causa disso tudo é a sua alimentação. Nem é que você tem grandes problemas, mas você não consegue sair daquilo. E aí você fica, né, lento, não dorme direito, porque não poderia estar tomando um suplemento, se alimentando melhor, e aí volta de novo. Se você não dorme direito, você não produz direito. Se você está com dor de cabeça o tempo inteiro, você não produz direito. Você está mal-humorado. E aí os pensamentos, né? Que pensamentos estão roubando a sua energia? Então, cultive bons pensamentos, sempre procura, assim, tem uma ferramentazinha que é da PNL, que a gente brinca, que a gente diz assim, né? Que toda vez que você tiver um pensamento ruim, você pensa em 3 coisas boas. Ou faça três frases de gratidão. Parece bobo. Eu fiz tudo isso na minha vida. Eu tinha um problema seríssimo na minha vida, que era levar minha filha para a escola. Parece idiota, mas eu tinha. E olha o que acontecia. Gente, aquilo era uma tortura. Parecia que você estava falando assim para mim. Nem de manhã cedo você tem sossego, né? Então, assim, aquele negócio de pegar, organizar minha vida em função de levantar e deixar minha filha na escola era um negócio que me incomodava. E eu ia todo dia da manhã deixar minha filha na escola mal-humorada. Isso é porque eu já vinha trabalhar, mas aquilo me incomodava. Era uma coisa meio louca. E aí, uma vez eu comentei isso, foi quando eu fiz o processo de coach, ela me ensinou uma brincadeira, falou assim, ó, todos os dias quando você for, você brinca com a sua filha assim, você vai falar uma coisa positiva dela e ela vai falar uma sua. Essa era a primeira. Aí eu ia e falava assim, a Nicole é muito gentil. Aí a Nicole virava para mim e falava assim, a minha mãe é uma ótima motorista. E aí você vai aumentando, né? E aí depois a gente mudava pelo eu sou grato, e a gente ia fazendo ali, eu falava uma frase de gratidão, ela outra, e a gente chegava na escola. Eu acho que não durou 2 meses. Nunca mais eu tive problema com isso. E nem era uma coisa que a gente estava fazendo diretamente para isso, mas o fato de mudar a minha energia e tirar o meu pensamento e o meu sentimento daquilo, mudou totalmente. Hoje, nem precisa, eu levo. Mesmo sem precisar, eu levo minha filha para a escola. E sentimentos levam a ações, né? Sentimentos e pensamentos levam a ações, né? Então, tudo que está aqui dentro vai reverberar em alguma hora. Quando você vê aquela pessoa brigona, mal educada, né? Quem está ferido, fere. Quem está feliz, leva felicidade. Então, sempre é esse o caminho mesmo. Então, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, as ações, ver quais ações a gente tem que pensar no coletivo, no todo, ter uma visão mais orgânica, né, do nosso papel no mundo, do nosso papel no nosso trabalho. É interessante como as pessoas não têm essa noção, até do fone de ouvido, liga uma música que fica o chiado de abelha para todo mundo e ele está ouvindo a música dele. Ele não entende que ele precisa, mesmo com fone de ouvido, ele tem que ouvir num som mais baixo para que não incomode. E essas são pequenas ações que você vai cultivando e você vai mudando a energia do ambiente que você está e das pessoas. Né? A gente voltou aqui de novo em energia, toda essa questão de ver o que é que transforma toda a sua energia em ruim, ou que suga a sua energia, ou que faz com que você chegue mal, ou comece mal, ou termine o dia mal, ou faça as coisas de forma que você não está bem. E os hábitos, né? Tudo isso aí, hábito, tudo isso é treinável, né? A gente nunca pode se esquecer disso, que a gente é aquilo que a gente quer ser. Não tem nada mais poderoso do que a gente reconhecer o nosso papel no mundo, como a gente é autor da nossa história, e transformar tudo isso. Buscar todos os dias, lembrar que se eu estou assistindo 5 horas de Netflix, é porque eu quero. Se eu estou há 2 dias no meu sofá sem fazer nada,
porque eu quero. E começar a dizer isso para você, eu estou aqui porque eu quero. Porque uma hora você vai falar assim, então, agora eu não quero mais. Enquanto você culpar o mundo, não tenho coragem, até falar que é culpa da preguiça, não é culpa, é você. Enquanto você não tiver um planejamento de vida, foi porque você não fez. Enquanto você não souber onde você quer estar daqui 1 ano, 5 anos, 30 anos, o quanto você quer ter de dinheiro na sua conta, qual é o seu projeto de vida, quantos filhos você vai ter, tudo isso, você não vai chegar a lugar nenhum. É uma construção. Algumas coisas não dependem só da gente. Mas, assim, o fato de você colocar o seu foco e a sua ação em cima disso tudo já faz com que as coisas caminhem a seu favor. E aí eu quero saber de vocês, me conta aí, gente, como é que tá até aqui? Abram aí o áudio de vocês, falem um pouquinho comigo, para que eu saiba como está para vocês. Aqui tá tudo ok, tá ótimo, tô adorando, inclusive. É? Também, tô adorando. Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Querem relatar alguma coisa? Me diz aí. Tá tudo certo? Então, bora caminhando. Quando vocês quiserem falar, é só abrir o áudio, porque às vezes tem alguém em casa, aí a pessoa movimenta, e aí fala, né, com a gente, aí todo mundo leva aquele susto achando que tá falando aqui, não tá, só para não desconcentrar, mas podem abrir o áudio à vontade. E aí aqui eu trouxe, né, a questão dos valores novamente, porque eu acho muito legal essa coisa do valor, né? Essa aqui, inclusive, é uma dinâmica que eu faço para reconhecimento de valores, em que você vem aqui e marca tudo aquilo que faz sentido para você, né? Você faz um círculozinho naquelas que faz sentido para você, e depois você começa a colocar em ordem. E para que você faz isso? Para você falar assim, por exemplo, uma coisa besta, né? Quantos casais separam por conta de fidelidade? Aí você fala, não, fidelidade para mim é um valor. Isso aqui, num casamento, e fidelidade, e os valores, gente, tem uma coisa muito importante sobre valor. A gente precisa entender que não é que os nossos valores mudam, eles mudam de posição dependendo do cenário em que você está. Na sua empresa, talvez o seu maior valor seja o econômico, o financeiro, dinheiro, né? Mas na sua família não vai ser. Você abre mão, às vezes, do dinheiro pelo bem-estar. Entende que mudou de posição, de prioridade? Então, é importante a gente ter essa noção. Aí, agora, voltando, né? Aí você vai lá, né? Seu marido, não. Aí os dois definem que fidelidade é um valor. Só que aí, no meio do caminho, vocês descobrem que vocês nunca nem falaram o que é o conceito de valor. Então, assim, é importante a gente conceituar com as pessoas. O que você entende por fidelidade? O que você entende por autodisciplina? O que você entende por honestidade? Para começar a alinhar, né? Eu falo muito, o respeito, para mim, eu acho que de todos é o que mais causa turbulência. Porque eu viro e falo assim, para mim tem que me respeitar. Aí eu te pergunto assim, tá, mas o que você quer dizer com respeitar? Não, aí você me faz uma lista de coisas que eu desconhecia que aquilo era falta de respeito. Mas para você é. Então é muito importante a gente alinhar isso, porque a gente acha que está falando a mesma coisa, mas não está, né? Alguém entrou aí. E aí a gente vem, eu trouxe isso aqui, quando eu falei lá em cima do equilíbrio. Aonde? Isso aqui é uma dinâmica que a gente faz. Que bom, e acho que é a Aline, né? então, depois eu vou. Que está com o som ligado. Aí, coloquei mudinho para ela. Tem alguém lá? Voltou de novo. Agora acho que ficou. E aí, o que acontece aqui? Lembra que bem aqui, ó, vou voltar para mostrar. Aqui eu falei de equilíbrio. E aí eu trouxe uma ferramenta para vocês. Eu posso mandar para vocês essa ferramenta, que eu gosto muito de usar ela. Quem aqui já fez processo de coach conhece sobre as áreas da vida, né? Que a gente faz lá a roda da vida. Se alguém não me quiser, me chama, fala, Lourdes, não tem. Eu mando a roda da vida e mando essa aqui. Olha o que é legal aqui.
Você vem aqui, ó, e fala assim, quando eu faço isso? Fico muito no celular. Qual é essa área da vida? Meu lazer, ou pode ser o social. Eu desequilibro ali, onde? Na minha família. Isso aqui é para trazer um entendimento de o quanto o equilíbrio, o balancear, ele é difícil mesmo. Mas, assim, aos pouquinhos a gente vai encaixando. Então, assim, quando eu trabalho em excesso, isso é o quê? Minha profissão. O que que eu faço? Eu desequilibro minha família, minha saúde, minha espiritualidade. Então, eu tenho que encontrar, diminuir aqui para beneficiar aqui, ali. Quando eu bebo demais, o que que acontece? Onde é isso, né? Lá na minha área do lazer, do social ou da família. Cada pessoa faz isso em alguma dessas áreas. Eu desequilibro onde? Na minha própria família, no social e no financeiro. Quando eu gasto demais, que é aqui no financeiro, o que que eu faço? Ou pode ser lazer, né? Tem gente que considera que é lazer. Eu desequilibro ali, onde? No lazer, no social, enfim, acho que desequilibra tudo, né? Então, isso aqui, você senta com calma 1 hora, respira profundamente, põe um fone de ouvido e começa a listar as coisas que você faz e onde elas impactam, e começa a criar uma estratégia para equilibrar tudo isso. E a outra que eu trouxe, que eu falei de meta, a importância de você ter meta, né? Umas perguntinhas básicas para que você faça essas perguntas para você e comece a desenhar para não chegar no final do ano sem nenhuma meta, nada. Porque é a meta que estimula a gente. Eu falo que é o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? E aqui começa, né? O que eu preciso fazer ou o que eu quero fazer, né? Você pergunta isso. O que que eu quero mudar ou fazer até 31/12? Aí você coloca a sua primeira meta. Eu quero aprender inglês. O que eu preciso fazer para aprender inglês? Aí você vem aqui, ó, e descreve as ações que você vai fazer. Vou estudar 1 hora por dia, vou assistir videoaula, vou ouvir música, o que você quiser. Vou procurar cursos que me falam. Quem vai ser impactado com isso, né? Aqui a gente falou o quê, aqui a gente está falando do como, aqui é quem. Aí você vai falar eu, minha família, o quem você vê que de alguma forma vai se beneficiar ou não, né? Também é bom a gente colocar quem não se beneficia com as coisas que a gente faz para a gente saber o dano que a gente pode causar. O que essa mudança vai trazer de bom na minha vida? Eu aprender inglês quando eu viajar para o exterior, vai ser maravilhoso. Tá vendo que você tá tudo envolve um porquê? A gente tem que ter isso muito forte. Que para você fazer, agir, ser produtivo, você tem que ter um porquê muito claro, né? A gente está aqui agora, por quê? Porque a gente quer aprender a produzir. Então, para você ter chegado aqui, você tinha um porquê para estar aqui. E se não é penoso, às vezes a gente faz porque não consegue se desvincular das pessoas, mas é penoso. Então, levantar para trabalhar, tudo que você faz com excelência, porque eu busco excelência, porque eu acho bom fazer. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Para cada meta, tenha muito claro os seus porquês. E essas perguntinhas é um caminho para que você descubra os seus porquês. E como eu quero estar depois dessa mudança? Isso é muito importante. Não faça nada se você não consegue visualizar como você vai estar depois desse processo. Porque é isso que vai fazer você chegar lá. Tem uma história bíblica, né, de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. E aí ele foi lá no rei Saul e falou que ele ia enfrentar o gigante Golias. E o rei virou para ele e falou assim: olha, o homem que enfrentar o gigante, destruir o gigante, ele vai casar com a filha do rei, vai acontecendo. E deu, né, diversos benefícios para aquela pessoa que matasse o gigante. E aí Davi falou, ele já tinha um propósito de matar o gigante, ele saiu de lá e ele começou a andar pela cidade e perguntar para as pessoas: gente, o que vai acontecer com o homem que matar o gigante? Aí a pessoa fala, vai casar com a filha do rei, vai ganhar terra, vai ganhar bens, vai ganhar não sei o quê, vai vestir, vai fazer aquilo. Aí ele ia lá no outro e perguntava, é porque ele era doido? Não, ele já sabia, mas ele estava reforçando o porquê dele. Ele estava reforçando a vitória dele. Ele estava reforçando a transformação que ele queria. Então, se a gente todos os dias não repetir, não desenhar, a gente não desenvolve. Então, é muito importante. E tudo isso é para quê? São ferramentas, gente, para conseguir produzir. Parece bobo, mas faz todo um sentido quando você começar a desenvolver essas pequenas práticas. E aí aqui, né, estamos chegando realmente na questão do tempo.
As outras são os nossos alicerces, né? Sem aquela base inteira a gente não chega a lugar nenhum. E agora a gente voltou. Quem são os ladrões do tempo? E aí eu listei, são diversos, eu listei alguns que eu acho mais importantes, porque assim, o que importa é que vocês saiam daqui hoje e coloquem alguma coisa em prática. A gente nunca consegue absorver as 8.900 palavras que a pessoa fala durante uma palestra. Mas se uma frase de 10 palavras fizer sentido para você e você colocar em prática, você vai longe, né? E aqui é o caso. Quais são os ladrões do tempo? Pensamentos, né? Cada vez que você pensa mal, que você qualquer coisa que não seja produtiva, seu tempo está indo embora e você está ficando para trás. Sentimentos, hábitos, o passado, gente, vocês não têm noção do quanto o passado é uma armadilha para o tempo. Todas as vezes que você para na sua vida para pensar no seu passado e sofrer com o seu passado e sentir a mesma dor do que você viveu lá atrás, você está perdendo seu tempo. Passado, gente, é para ficar no passado. E isso é treino. Toda vez que você pensar, você tem que dizer para você, tá lá atrás. Eu passei uma fase muito difícil na minha vida, né? Assim, eu me separei, minha filha tinha 1 ano e 8 meses, e foi uma fase muito, foram assim, 5 anos, ou talvez 6 da minha vida, após a separação, que foram, assim, absurdamente ruins. E eu ficava o tempo inteiro voltando em tudo, nos 7 anos que eu vivi de relacionamento abusivo, e fui, aquela tortura contínua, todos os dias. Ai, por que fez isso comigo? Ai, gente, agora eu tô me lembrando de uma coisa que aconteceu, meu Deus, como é que eu lembro? E sofrendo aquela dor, né? E um dia eu entendi que quando eu estava fazendo isso, eu estava dizendo para o meu corpo que eu estava vivendo aquilo de novo. Eu estava trazendo para minha mente aquele mesmo processo. Então, a gente precisa se desvincular, fechar o ciclo e seguir. Quando você faz isso com você não progride, você não prospera, porque o nosso foco tem que ser nas ações hoje que vão produzir coisas boas para o nosso futuro, para que a gente chegue no nosso futuro bem. E a partir disso, eu comecei a fazer uma construção, de dizer para mim mesmo, Loide, passou, Loide, acabou. Não, isso não está acontecendo mais. Eu começo a fazer exercício de gratidão. Ai, muito obrigada, meu Deus, isso não faz mais parte da minha vida. E hoje, gente, eu estou vivendo o meu futuro, né? Porque lá atrás, quando eu deixei, comecei a desenhar, desenvolver hábitos, a criar pensamentos positivos, criar trilhas neurais positivas, comecei a focar no positivo, comecei a focar no meu desenvolvimento, hoje eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. Então, assim, esse futuro, o presente, é o futuro do nosso passado. Então, se hoje você tiver essa noção de que o que você parar hoje desenhar, a construção de como você gasta seu tempo, de como você se relaciona com pessoas, de como você se relaciona consigo mesmo, vai te levar lá na frente você vai falar assim, agora eu entendi. É colheita e plantio mesmo. É só isso, o tempo ele é exatamente isso. Então, e tudo isso aqui, gente, é treinado. É perceber, é devagarzinho. Você fala assim, ixi, ó, tô 2 horas aqui pensando na mesma coisa. Ou, ontem eu já pensei nisso, hoje eu já estou pensando de novo. A questão do pensamento tem uma coisa muito importante, que é a questão do controle. A gente tem que saber aquilo que a gente controla e o que a gente não controla. E não adianta você ficar gastando, ficar com caraminhola, pensando, se perturbando com aquilo que você não controla. Então, assim, você controla a política brasileira? Nunca, né, velho? Adianta você ficar falando disso? Não adianta. Então, adianta você ficar deitado, ficar nessa coisa? Não adianta. Você controla seus filhos? Não controla. Se você não conseguiu, de alguma forma, orientar, educar até uma certa idade, enfim, é orar e entregar para Deus. Você controla marido? Não controla. Então, assim, começa a se preocupar com aquilo que você controla e afasta de você aquilo que você não controla. Por mais que seja difícil, é um treinamento. É a coisa mais importante. Entender aquilo que faz parte da nossa responsabilidade, da nossa autorresponsabilidade, e o que não faz. Porque se você não fizer isso, você vai ficar num ciclo vicioso, numa ruminação paralisante, que é isso, é igual vaca mesmo que fica lá, né?
uma ruminação paralisante, numa ida e numa volta, numa montanha russa, e aqui, ó, o tempo passando e você ali. Em vez de estar construindo algo novo, aprendendo algo novo, melhorando um comportamento, um novo hábito, se alimentando melhor, tudo isso. Passado, a gente já falou, redes sociais, né? Lá no livro eu dou muitas dicas sobre redes sociais, porque eu acho importantíssimo a gente melhorar a rede social. Eu acho excelente, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por essas modernidades. Ao contrário de muita gente da minha idade ou mais velha que fica falando mal, eu acho que tá aí, né? A educação que teve que dar um salto gigantesco, que todo mundo... A expectativa, os estudos diziam que o que a gente está vivendo hoje seria daqui 10, 15 anos, e a gente teve que absorver de uma vez. O próprio mercado, né? O marketing, tudo isso viveu uma disrupção repentina. A gente não pode nem falar nem quarta evolução, revolução industrial, tecnológica, a gente tem que falar em quinta, porque foi um troço tão disruptivo, tão impactante. Só que, se a gente não tiver sabedoria para usar a rede social, WhatsApp, e aí eu vou falar, né? WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, se afunda e não sai do lugar. E não é só o fato de você dialogar, conversar, trocar mensagem, né? A interação. É o que você absorve daquilo ali. Tenha cuidado com quem você segue, com o que você escuta. Tem gente que vende uma imagem que não tem nada a ver com a sua realidade. E aí você começa a sofrer com aquilo. Você começa a se alimentar de uma realidade que não é a sua. E aí tudo na sua vida vai ser ruim. Se o marido da mulher é um gato, a mulher tem um corpo maravilhoso, a cozinha, os armários da cozinha dela é um espetáculo. A sala dela, meu Deus do céu, as roupas que elas vestem é 5.000 reais cada peça. Gente, quem sou eu? Sou o cocô do cavalo do bandido. Eu tô vendo vocês rindo aí. Mas é exatamente isso. Olha o ladrão do tempo aí, absurdo. Roubou sua energia, roubou até a sua sanidade nessa hora. Você já foi doida e não resolveu nada. Então, assim, busque pessoas que começam a introduzir em você coisas boas, hábitos bons, né? Para que você saia. Eu tenho o hábito, por exemplo, essas coisas de fofoca, de apertar lá nos 3 pontinhos e colocar que eu não quero ver. Eu escolho muito bem as figuras públicas que eu sigo. E isso se estende a familiares, né? Aquelas pessoas que ficam postando coisas que irritam a gente, indiretinha. Gente, eu corto tudo. De verdade. WhatsApp de família, adoro. Mas, assim, às vezes a gente não consegue sair por uma questão, né, de educação, porque às vezes tem algum momento precisa mesmo daquele espaço ali para a gente conversar, mas eu silencio e entro e tento achar assim, se tiver alguma coisa, senão eu deixo, se alguém põe alguma coisa, eu não discuto, não pergunto, começar a se frear, né? Se imagina na rede social como se você estivesse numa reunião, numa mesa. Você fala tudo numa mesa? Você escuta tudo? Você pode brigar com todo mundo o tempo inteiro? Não, então a gente tem que ter todos esses cuidados. E aqui nas conversinhas, envolve tanto o nosso cafezinho no trabalho, não sei o quê. No meu trabalho, eu trabalhei eu e outro colega na mesma sala. Então, a gente tem alguns hábitos de perguntar se pode falar. Tá podendo falar? A gente pode conversar para não atrapalhar um ao outro. E isso faz todo um sentido. E quando a pessoa fala, né? Quando vê já que está de fone de ouvido, aí você fala assim, acho que não está podendo, não. Mas se for alguma coisa muito necessária, aí você pega e fala com a pessoa, né? Posso te interromper um pouquinho? Aí se a pessoa puder mesmo, né? Ela fala, ou então ela fala assim, só me dá um minutinho para eu terminar um negócio aqui, eu já te chamo. Pronto. Essas coisas, elas são muito importantes. E tudo isso aqui, gente, a gente pode ensinar nossos filhos e as pessoas com quem a gente convive na nossa casa. Nada do que eu estou falando aqui é para vocês guardarem para vocês e não fazerem na casa de vocês. É importantíssimo que vocês levem essas coisas, ensinem. Criança, desde de pequena, você diz para ela. Eu ponho uma tela branca aqui na televisão,
para não ficar tão escuro o meu rosto. Aí ela vai ficar apagando aqui, não sei por quê. Aí, melhorou. Então, assim, criança, desde pequena, você ensina para ela que você também precisa de um tempo para você. Eu sempre ensinei isso. Ele está aqui, ele já me viu levar minha filha para o cursinho para estudar. E eu colocava um paninho no chão e falava para ela, é assim. Aí ela, mamãe, cansei. Eu falava, filha, mas é isso que tem para hoje. Menino chiliquento, gente, é porque ele não é educado. Uma criança que ela chora de vez em quando, toda criança ela vai ser, não é um adulto. Eu não estou tirando isso. Mas, assim, a criança que ela chega nos lugares, ela não entende que ela tem que sentar, que ela tem que conversar baixo, é porque ela não foi orientada a isso. Você não fala só uma vez, você fala várias vezes. Então, tudo isso aqui, você pode ensinar, né? E o tempo de sono, olha, veja o seu tempo de sono adequado, perceba se o seu sono não está atrapalhando a sua vida. Rede social, com quem que você conversa, com quem você interage. E a conversinha envolve a fofoca também. Fofoca, gente, é uma coisa muito séria. Aí a fofoca você pode até ouvir, mas não leve para frente. Ou eu evito até ouvir, né? A verdade ideal é esse. E aqui, né, a coisa que eu acho que desse negócio aqui, acho que é a coisa mais importante que tem para mim. Eu poderia não falar nada, mas se eu falasse só do poder dos 15 minutos e vocês entendessem, levasse para a vida de vocês, eu acho que já seria suficiente. O que acontece? O poder dos 15 minutos é uma coisa maravilhosa. Você entender que, em vez de você dividir o seu tempo em horas, você divide ele em 15 minutos. Porque, assim, às vezes você fala assim, 1 hora para arrumar a cozinha, aí você gasta 35 minutos. O que você faz com os outros 25 minutos? Nada. Mas se você falar assim, 15 minutos, você fica até com dó de colocar lá, marcar 15 minutos para arrumar a cozinha. Você, não, acho que eu consegui em 45. Você já viu que você economizou aí 15 minutos? E aí, é uma técnica de antiprocrastinação, é uma técnica japonesa. Se alguém aqui conhece o método Fly Lady de organização de casa, ele adota muito também os 15 minutos. O que essa técnica ensina? Você está naquela preguiça terrível no sofá e você já tem ali, passou a manhã inteira, né, na Netflix, você fala, cara, não vou fazer nada. E aí começa, né? E aí você fala assim, tá bom, vou fazer só 15 minutos. Põe o cronômetro e faz. E aí ela serve para tirar você dessa letargia, dessa preguiça, dessa coisa do corpo. Ela serve para você criar foco. Gente, isso aqui é importantíssimo para quem quer focar. Olha a diferença de você pegar seu celular, ó, pega o celularzinho, põe assim, ó, silencia ele e põe de cabeça para baixo, para você não ver nada. Pega seu cronômetro, 15 minutos, e foca. Pode ser um texto, pode ser para resolver coisa de e-mail, pode ser para lavar a louça, pode ser para brincar com seu filho. O que você fizer, que você falar, é corpo presente isso, gente, é alma presente. É fazer com tudo, toda a sua energia, todo o seu corpo, com tudo que você tem de melhor. E aí você vai perceber que coisas que você fazia em 1 hora, 2 horas, você vai gastar 15 minutos para fazer. Tem um livro que fala muito bem sobre isso. Ele não fala dos 15 minutos, mas ele fala sobre o bloco de tempo, que é a única coisa, o nome do livro. Esse livro, ele fez uma diferença tremenda na minha vida e principalmente na minha vida profissional. Por quê? Eu trabalho hoje no arquivo, no Hemocentro. E aí, gente, vou falar, arrumar caixa não é fácil, não. Abrir caixinha, pegar aqueles papel, normalmente não está muito cheiroso, avaliar, não sei o quê. E aí, o que eu fazia? Vamos fazer. E você passava o dia inteiro com aquelas folhas em cima da mesa, aquele trem, aquele troço que não acabava nunca. E aí eu decidi chegar no meu trabalho de manhã, não olhar celular, não ligar computador e fazer pelo menos metade da meta. Gente, minha vida mudou totalmente. Porque, assim, além disso, a gente tem outras demandas. Então, você ficava com aquele tanto de folha em cima da mesa, parava para fazer as outras demandas, depois voltava. Você termina o dia, tá um caos sua vida. Então, assim, quando você cria blocos de tempo, por exemplo, de manhã, na primeira hora, 15 minutos ou meia hora de e-mail, vai lá, faz isso. Então, divida, pega uma planilha do Excel e põe lá de 15 em 15 minutos. 8, 8h15, 8h30, 8h45, 9 horas, e vai fazendo isso. 15 minutos de leitura, faça 15 minutos de leitura
no seu trabalho de manhã, 15 minutos antes de você ir almoçar e 15 minutos no final do dia. Você vai ler 4 livros por mês. Eu já fiz isso. Não estou inventando. Aí parece assim bobo, mas você... E assim, o bom é que hoje tem tanto livro que você pode ver no computador que ninguém nem precisa saber que você está lendo, se for um lugar que é muito complicado. Você põe ali, põe seu fone de ouvido, 15 minutos de leitura. Deu os 15 minutos, vai fazer as outras coisas. Então, assim, usem os 15 minutos a favor de vocês. Vocês vão perceber o quanto de coisas que vocês podem fazer. Até os relacionamentos de vocês. É uma ligação. Ó, ligação para pai e mãe, gente, não dá nem 5 minutos. Ah, não tive tempo. Passei a semana inteira e não liguei para minha mãe. Você não ligou porque você não priorizou, porque você não quis e porque você não planejou. Mas não foi por falta de tempo. A sua casa, se você tirar 15 minutos por cômodo, todos os dias, ou 15 minutos para um cômodo só, você, não tenho tempo nenhum. Então, hoje eu vou 15 minutos na sala, amanhã 15 minutos no quarto. Eu garanto que a sua casa nunca mais vai ser a mesma. E você pode ensinar isso para os seus filhos. Estou com preguiça. Gente, vamos fazer um mutirão? 15 minutos. Põe o cronômetro. Vamos ver quem faz mais. É uma forma de você dinamizar e ir organizando as coisas. Então, aqui em casa a gente usa muito os 15 minutos. Alguma dúvida sobre alguma coisa? Querem perguntar? Eu quero ouvir vocês. Tá tudo certinho? Se quiserem falar. E aí eu trouxe aqui uma coisa que eu acho que funciona muito também, você fazer uma listinha de coisas que gastam 2 minutos para fazer, 5 minutos para fazer e 10 minutos para fazer. E aí você pode até aumentar, fazer uma de 25, uma de 30, mas eu acho até só de 2 minutos e de 5 minutos, normalmente, já é suficiente, mas eu ponho de 10. Por quê? Quando você fizer a sua agenda, se você tem essa lista pronta, sobrou um tempinho, você vai lá. Então, é assim, é um parafuso que você tem que apertar, sabe aquela estantezinha que fica lá no seu quarto, que vai, você vai, é o desodorante, é o não sei o quê, aí você fala, amanhã eu arrumo, aí aquilo vai virando um troço. Você arruma aquilo ali em 2 minutos, acredite. É um desinfetante com um sprayzinho que você passa no vaso, na pia, e seu banheiro fica bom. É uma catação. Ó, tem uma dica muito legal sobre casa. Quem tem criança em casa, né? Elisa, eu não sei, mas a Anícia, eu não sei se ela tem filho. Você tem filho, minha flor? Tenho, mas é uma mocinha, 18 anos já. Então tá bom. Passa rápido. A minha tem 14. E é uma benção também. Não tenho grandes dificuldades. Graças a Deus, né? Mas já vale para quando vir os netinhos, né? Que eles virão, com a ajuda de Deus. Se Deus quiser. Queremos netinhos. O que queremos? Netinhos, quando? Com certeza. Não agora, porque a minha tem 14, mas também que a minha tem ideia de ter filhos. Tem. A minha já pensa, acha muito legal, é apaixonada e tal. Então, já fico feliz. Só não espero que demorem mais uns 10 anos. Quando eu falo 10 anos, mãe, mas isso tudo, minha filha, 24 anos. 24 anos. Na verdade, eu acho que chegando aos 30 é melhor ainda. Mas tá bom. E passa rápido. E aí aqui eu tenho uma dica, né? Assim, você ter cestos vazios, né? Você vê muito isso em filme, parece que não é real, né? Quando a gente assiste aqueles filmes americanos, a pessoa com um cesto com coisas, que seja roupa. Então, assim, o cesto ou caixas, de preferência um que encaixa dentro do outro, você tem uns 3, porque assim, virou aquela bagunça horripilante de sua casa. Aquela semana que você chegou e só foi jogando a roupa e trocando de roupa, e daqui a pouco tem maquiagem na sala, não sei o quê. Você pega o cesto, entra na sala. Aí você põe assim, um cesto do quarto, o cesto da cozinha, o cesto não sei de onde. E você vai jogando as coisas que são dentro. Então, você já arrumou a sala. Sua sala já está organizada. Aí você entra no quarto, tanto desocupa o cesto que é do quarto, quanto põe as coisas que são dos outros cômodos. E aí, quando você termina, assim, ó, você vai gastar para fazer isso, gente, 5 minutos em cada cômodo. Aqui em casa são 4 cômodos, eu gastaria 20 minutos. Então, parece bobo, mas são coisas que fazem total diferença. E eu não sei vocês, eu tenho um sério problema com a desorganização, com o caos. Eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, assim, me dá uma paralisia, um troço, e eu não consigo nem organizar as coisas. Então,
essa questão faz a diferença. Você entender o que você consegue fazer em 2 minutos, em 5 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos. E aí você começa a encaixar, né, lá na sua agendia. Sobrou 10 minutos aqui, por exemplo. 5 minutos você liga para sua mãe, você liga para uma amiga que tem muito tempo, você manda um áudio para uma amiga, você responde aquela mensagem que você fala, se eu for responder isso aqui agora, vou gastar mais tempo. Aí você volta e faz. Ou 5 minutos, gente, você faz uma meditação, que é uma coisa muito importante vocês colocarem no dia de vocês. Procurem, vai lá no YouTube, dá uma olhada, escolha, escute várias, até uma que fique bom, agradável ao seu ouvido. E salva, não deixa nem para usar no YouTube, salva no seu celular. Então, assim, aquela hora que está cansativo, que está pesado, que está difícil, você pode ir até no banheiro. Você finge que vai fazer xixi, todo mundo gasta 2, 5 minutos no banheiro, ó, põe o fone de ouvido, senta lá, ó, e faz a sua meditação, você volta com outra energia, com outro ânimo. Parece bobeira, mas esses minutinhos, 5 minutos, você faz, levanta no seu trabalho, dá uma esticada, sabe? Faz uma oração, mentaliza coisas boas e volta com outro ritmo, renova a sua energia. Lembra lá quando eu falei da energia? Que a energia ela não é ilimitada? Então, vocês têm que buscar os gatilhos, buscar ferramentas, estratégias para vocês irem renovando a energia de vocês ao longo do dia. Um chazinho que você toma, por exemplo, 10 minutos você consegue organizar a sua geladeira, olhar o que tem na sua geladeira e pensar na sua alimentação da semana. E aí, quando você fala assim, nossa, é tão pouco tempo, aí você começa a perceber que muitas coisas que você deixa para lá é porque na sua cabeça parece que vai gastar mais tempo. Se você começa a dizer para o seu cérebro que é tão pouquinho tempo e dizer o porquê, né? Vou arrumar a geladeira porque vai facilitar a minha vida, vou gastar menos tempo com todo o resto, entende? Você vai criando motivos, vai desenhando, aí ele fala assim, então vai lá fazer, filha, vai ficar bom, né? Agora eu gostei de fazer isso. Você altera totalmente a sua energia e aí você começa a fazer mais coisas em menos tempo. E, por fim, né? Mude o que precisa mudar, transforme o que precisa transformar, tente quantas vezes precisar, adapte o que precisar adaptar aí, leia várias vezes o e-book, veja aquilo que você pode trazer para a sua vida, algumas coisas, um pequeno mudancinha, eu nem coloquei na sequência assim, só o que era de rede social, para que você realmente não tentasse fazer 10 dicas ao mesmo tempo, mas que você fosse pegando. Se você pegar 2 por semana, uma a cada 2 dias, em 15 dias você já colocou todas. Ou, né, o ideal é que você vá internalizando e quando você chegar lá, quando você vê que aquela ali já está, como é que fala? Que você já consegue fazer com facilidade, já faz parte do seu dia a dia, você vai lá e busca outro, né? Recomece quantas vezes precisar. A vida é assim mesmo, gente. Fracasso, grandes, pequenos, médios, fracassinhos, fracassões, coisas, né? Faz parte da vida. Errar é natural do ser humano. A gente veio, né, com isso já embutido. Isso não é download feito depois, não é programa inserido depois. É da natureza humana errar. Por quê? Porque a gente veio com o poder de criar. Então, a gente precisa aceitar isso. E não ficar se culpando, se cobrando, mas olhar tudo com um olhar de sabedoria, de beleza, entender, foi por isso, vou fazer de novo. E assim é na sua casa. Se o seu modelo de arrumar a sua casa não está funcionando, crie outro. Se a sua comunicação com a sua família, com o pessoal do seu trabalho não está funcionando, reflita, faça uma oração de noite, Senhor, me ajuda, o que eu não estou vendo, o que eu não estou enxergando, ou para que você acredita que, né, cada um tem a sua espiritualidade e a gente respeita tudo isso. Então, assim, mude o que você precisa mudar, transforme o que precisa ser transformado, tente quantas vezes precisar, recomece quantas vezes precisar, mas recomece inovando, acreditando, com um novo olhar, criando, né? Use muito da criatividade, desenvolva a criatividade de vocês, para que vocês consigam alcançar aquilo que vocês desejam. E aí eu falei que eu ia mostrar a minha agenda com a Nicole, né?
E eu realmente trouxe. Tá? Já abriu aí? Tá Não, dando não pra- abriu, não. então deixa eu ver aqui o que eu fiz. Tá. Já sei. Tem que vir aqui. Mexer. Isso. Ó, tá funcionando. Agora foi? Ainda não? Foi, tá toda sublinhada em amarelo, né? Algumas partes. Isso. Então, bora lá. Olha só, eu falei dos 15 minutos e aí eu vou explicar por que que a minha agenda com a Nicole, ela não é nos 15 minutos. Porque, na verdade, os 15 minutos eu vou usar, por exemplo, no tempo que eu vou estar, por exemplo, no meu trabalho, né? Aqui, ó, de 7h30 às 12 horas, né? Que é o tempo que eu gasto de trânsito para ir para o trabalho. Eu vou ter uma agenda em que eu vou usar os 15 minutos para as coisas que eu quero fazer. E assim como ela também, ela já tem se adaptado, então quando ela chega em casa, ela usa os 15 minutos. Isso aqui, gente, qual é a ideia dessa agenda? É para que não fique pesado para ninguém dentro de casa. Quem tem filho, família, isso aqui funciona muito. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu faço. Aqui na parte da tarde, que é a hora que a Nicole está em casa, tem momentos, ó, 14 às 14h30. Eu vou trabalhar, ela continua descansando. Então, ela já entende que ela está tendo um benefício que eu não tenho. Porque é natural da idade dela, não vou sacrificar. Mas você entende que isso aqui é um gatilho mental? Que ela entende quando eu ponho descansando, ela fala, tô ganhando da minha mãe. Aí eu estou no trabalho, ela arruma a cozinha, e arrumar a cozinha é colocar as louças na máquina e limpar a pia e limpar o fogão. Porque aqui em casa tem máquina de lavar a louça. Mesmo que tivesse que lavar uma vasilhinha, porque eu faço o almoço. Eu venho para casa, faço o almoço, a gente almoça, eu sento 10 minutinhos no sofá e volto para o trabalho. Então, aqui, vamos lá. E aí, ó, ela vem arrumar a cozinha e eu estou no trabalho. Tá vendo que todo o tempo, ó, aqui, isso aqui é um bloco de tempo. De 14h30 às 15 horas, eu vou estar no trabalho e ela vai estar na cozinha. De 15 às 16 horas, ela tem 1 hora de estudo. Eu vou estar no trabalho, ela vai estar na cozinha. De 16 às... Lembra que eu falei para vocês dos 15 minutos no cômodo? Aí a gente deixou meia hora. Aqui, ó. E aí ela escolhe um cômodo da casa e dá uma organizada. Eu ponho limpeza, mas não é nada pesado. É bem que hoje ela faz. Às vezes eu chego aqui em casa, parece que passou uma diarista por aqui que tá um brinco. E aqui é a mesma coisa, ó. 16 às 18 horas, ó. Eu tô no trabalho, aí aqui, passear com a princesa, que é a cachorrinha, tempo livre e levar o lixo na rua. Então, ela vai passear, já deixa o lixo, e ela fica esse tempo inteiro. Ela faz, se ela tiver mais trabalho, ela vai estudar, senão ela faz o que ela quiser, vai assistir série, vai ver vídeo, do jeito que ela preferir. De 18 horas às 19h30, ela também tem tempo livre. Aí, normalmente, esse horário aqui, que é a hora que eu chego, ela fica atrás de mim. Se eu vou fazer a comida, ela está lá na cozinha falando, contando tudo que ela quer falar. Se eu vou lá atrás lavar uma roupa, ela está junto falando. Mas ela entende que a gente precisa distribuir as tarefas. Isso aqui funcionou muito aqui em casa. Porque quando eu fiz isso, ela percebeu o quanto eu fazia mais coisas que ela e ela começou a contribuir mais. Então, o relacionamento familiar, às vezes ele não funciona porque não tem um mínimo de planejamento, não tem um mínimo de comunicação. A mãe, ela tem que falar que está cansada, ela tem que falar que ela não está bem. E aí é que vai, ó. Aí o que eu fiz aqui? De 19h30 às 20 horas, nós estamos juntinhas. E isso é importante. Você saber que você tem um tempo para eles e eles com você. Normalmente, de 20 às 21h30 é o horário que eu faço atendimento online. Então, tá aqui também. Isso altera. Às vezes, eu pego um cliente que ele quer ser atendido às 19 horas. A gente só faz inverter. Aí eu chego aqui e falo, eu tô correndo, eu vou atender, mas daqui a pouco a gente conversa. Aí, quando eu termino, a gente fica. E aí, esses lugares verdinhos, ó, é o que a gente normalmente vai fazer junto, que é de manhã cedo, quando a gente levanta, uma toma banho, depois a outra toma, se arruma, a gente está fazendo as mesmas coisas, né? E aqui também. Aí, quando eu termino de atender,
é o tempo que a gente fica junto. Às vezes a gente sobra ali 1 hora, a gente assiste uma série, conversa aleatória, ou fica as duas no celular, mostrando o que está passando cada uma no seu celular, contando história, rindo de alguma coisa, joga um joguinho. E faz higiene pessoal, leitura. A gente criou o hábito de ler antes de dormir. Ela mais do que eu, né? Porque eu ensino tanto e desensino comigo, né? Porque a gente vai ficando cansada e a gente meio que embola. Ela consegue seguir muito mais do que eu. Isso aqui, por muito tempo, Elis viu, né, Elis? Quando você vê que ainda estava grudado no armário. Só que aí a gente mudou a rotina e eu tirei. E ela é adaptável. Então, você faz uma primeira, aplica, aí daqui uns dias você pergunta para todo mundo, funcionou, não está funcionando, o que é que pode melhorar? E aí você põe o nome de todo mundo e o que cada um tem que fazer. Então, quando a pessoa nem precisa te ligar, o que eu tenho que fazer? E a sua também, já é um desenho mínimo de onde você vai estar. A minha, eu tenho a do Google, né? E essa que eu ponho aqui, mas a minha do Google eu também dou acesso para ela. Mesmo que não seja com exatamente o que eu vou fazer, mas está lá ocupada. Então, ela fala assim, mãe, eu vi lá que você vai estar ocupada no sábado, o que você vai fazer? E aí, o sábado e domingo eu deixei livre, né? Que normalmente, se tiver alguma demanda doméstica, alguma coisa, a gente coloca, senão a gente se organiza para diversão, né? Para sair ou para não fazer nada, ficar em casa, acordar no sábado e continuar deitado na cama, que é um programa maravilhoso. Ou então antes faria qualquer outra coisa, agora é ficar em casa mesmo, mas vida que segue. E aí eu quero saber agora de vocês, se tem dúvidas, o que eu posso acrescentar, eu quero que vocês falem, abrem aí os microfones de vocês e conversem comigo, que eu falei muito, vou até tomar uma aguinha aqui. Bom, eu adorei, superou muitas minhas expectativas. Minha vida, acho que de todo mundo, né? Com essa situação da pandemia, foi uma coisa que assustou, né? Assustando ainda com tudo que está acontecendo. Mas me fez entender que eu sempre, uma coisa que você falou ainda há pouco, que a gente não reclama, né? Por exemplo, eu sou mãe, tenho uma filha, tenho um marido, tenho uma mãe acamada que teve 3 AVC, mas moram na casa deles, e eu tenho 3 irmãos que moram com eles. Então eu faço tudo, somo tudo e tento resolver tudo. E com essa situação da pandemia, fez com que me obrigou, que eu enxergasse que não é assim. Tem que ter um tempo para mim. É muito difícil, que acaba que você centraliza tudo e só você faz bem. E não é verdade. Uhum. Todo mundo é substituível. Então, esse momento foi, como é que eu posso dizer? Mexeu assim. Tch. E aí, quando eu vi isso aqui que você colocou, eu falei assim, nossa, é um momento para eu dar uma refletida e estar trabalhando isso dia a dia, porque não é fácil, não. Não Mas é. está É uma sendo muito bom, construção, adorei. né? Adorei mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Eu realmente assim, Sim, sim. procuro fazer com muito carinho tudo que eu faço, até assim, porque eu falo muito assim que a gente transborda, né? Foi a Sim. minha dor, a desorganização, a improdutividade, a doença, a depressão, o abandono. Então, assim, a minha intenção com tudo isso é trazer minimamente um conforto para quem chega, para quem conversa, para que assim, a pessoa entenda que existem métodos e processos que ela pode trazer para a vida dela e que pode fazer bem, que só vai trazer bem-estar, né? É verdade. Mas obrigada, E está ajudando muito. obrigada, eu que agradeço.